No ar, a minha voz, a sua voz, a nossa voz, a voz do médico. Roda a vinheta, Flávio! Estamos em mais um programa da Voz do Médico, o 71º, é o 71 mesmo, programa da Voz do Médico. Estamos com 17.200 pessoas inscritas no Instagram, Dr. Agemiro. Estamos com mais de 4.500 pessoas lá no nosso YouTube. Inúmeras visualizações, tanto no Instagram como no YouTube, as nossas mídias sociais bombando. E o programa Voz do Médico veio para isso, para dialogar com a sociedade, dialogar com os médicos, trazer informações pertinentes à sociedade. E esse é nosso papel enquanto Sindicato dos Médicos, de trazer seu papel fundamental, que é contribuir com a sociedade e ajudar a nossa categoria a ter condições de trabalho, ter condições dignas de atender bem a população. Então, a Voz do Médico, o Sindicato dos Médicos do Estado de Sergipe, inovando e trazendo várias informações aos médicos e à sociedade através desse veículo de comunicação. E ao meu lado está aqui ele, Dr. Agemiro Macedo, mais conhecido como Dr. Messer Agemiro Macedo. Hoje ele veio todo arrumado. Pois não, Agemiro, mais uma vez a Voz do Médico. Mas tem que vir arrumado mesmo aqui, né? Nesse ambiente da Kendra Studio aqui. Doutor Elton, instalações, né, Agemiro? 71º episódio. Realmente, primeiro parabenizar a nossa equipe de marketing, de assessoria, porque é quem nos ajuda a realizar, né? E também os colegas médicos, você, doutor Alfredo, doutor Espina, que normalmente somos nós que apresentamos esses programas. E o objetivo é esse, da Voz do Médico, é levar informação ao colega médico, conhecer novos colegas, da forma como essa entrevista é feita, né? Esse diálogo direto com o colega médico, e despertar para o colega médico o seu sindicato, a procura pelo seu sindicato, principalmente nesses tempos de crise que nós estamos vivendo, com esses contratos bastante prejudiciais aos nossos colegas médicos, o tal do PJ, que infelizmente existe no nosso estado e no Brasil. E falar a todos os nossos colegas médicos que passamos por um momento difícil e delicado para a nossa categoria, a abertura indiscriminada de escolas médicas, escolas que sequer têm hospitais, perdeu-se aquilo que era fundamental nas escolas médicas, que era o quê? Que as escolas médicas tivessem a sua contrapartida social, né, Agemiro? E hoje é o contrário. Eles abrem as escolas, não tem hospital, eles utilizam o SUS para ganhar dinheiro, porque são investidores. Eu soube que tem uma empresa, inclusive, que está na Bolsa de Valores de Nova York, já capitaneando, porque ela tem escolas médicas, está fazendo lobby para que haja prova para habilitação de médico. Enfim, é uma indústria que só quem sai saindo, quem perde com isso é a sociedade, porque a gente tem que discutir a qualidade da formação médica, o número de profissionais que estão disponíveis para a sociedade, o vínculo que esses profissionais estão tendo, e a gente usa sempre o seu exemplo, né, Agemiro, que é médico já há mais de 20 anos lá no Santo Antônio, que tem um vínculo com a comunidade, que tem um bom trabalho executado. E hoje a gente vê o contrário. Nós temos colegas que, se eles lutam para que os nossos pacientes tenham condições dignas de trabalho, eles são perseguidos. Colegas que têm seus salários atrasados, Agemiro. Interessante assim que os interiores, quando a gente vê, o colega recebe um mês, fica 2 meses sem pagar, no terceiro ele não vai, ele coloca outro médico. Aí ele paga um mês, fica 2 sem atrasar, ou sem pagar, coloca outro médico. Enfim, cria uma bola de neve que passa alheio às autoridades, porque os médicos muitas vezes não procuram a justiça, porque atrasou o salário e não vai mais e pronto. E fora a precariedade, né, Agemiro, do vínculo, né, que é preocupante demais. Jamais vai procurar a justiça e tem medo até de procurar o seu sindicato, né, para fazer a denúncia, para o sindicato tentar fazer uma negociação melhor. O que o médico tem que entender que ele tem voz no Sindicato dos Médicos, e a gente é essa voz, a voz do médico se tornou até um programa justamente para levar
a todos os rincões aqui do nosso estado a voz da diretoria do Sindicato dos Médicos para tentar estender a mão a esse colega médico e tentar sensibilizar as autoridades, cobrar também dos órgãos públicos, ministérios públicos aí, para que o colega médico ele possa trabalhar, ele possa ter um vínculo, assim como nós, né, doutor Elton, da Prefeitura de Aracaju e outros médicos que são concursados, que estão na comunidade, que podem dar uma sequência. E lembrando, essa abertura, essa crítica que o doutor Elton falou, desse número desenfreado de escolas médicas, preocupa pela qualidade. Não adianta ter quantidade de profissionais se a qualidade... eu já passei em 10 médicos e agora preciso ir em doutor Reutemann, ortopedista da Rede Primavera. Renomado. Quer dizer, não adianta você ter 20, 50 médicos formados, sabe lá como, nessas faculdades, que só vêem lucro, querem cobrar o máximo dessas famílias, que fazem um absurdo de esforços para formar o filho, mas a faculdade muitas vezes não tem o compromisso de formar um médico de qualidade para que depois ele possa realmente ser um grande representante da classe e servir a comunidade. E importante que vocês que colegas médicos, tenham o Sindicato dos Médicos como um braço forte para lutar pelos seus interesses, para lutar pelos seus direitos. O almoço hoje, né, doutor? Todas as terças-feiras temos disponível lá no sindicato um diálogo que é permanente. O Sindicato dos Médicos tem portas abertas para o diálogo com vocês, com nossos colegas médicos. Todas as terças-feiras estaremos lá, a diretoria reunida. Leve suas demandas, leve seus problemas, levem essa questão do vínculo precário. Muitas vezes nós estamos vendo situações em que o colega ele é tratado como uma empresa que é cobrado ponto, uma empresa que é cobrado horário, uma empresa que é inclusive obrigado muitas vezes a tempo determinado para atender pacientes. Muitas vezes essa empresa é questionada sobre até condutas. Enfim, é preciso que os colegas médicos abram o olho, que eles são, antes de tudo, eles são pessoas, são cidadãos, são pessoas, são médicos, eles não são empresas. E eles precisam ter, no mínimo, autonomia para trabalhar, precisam ter independência, como eu digo sempre. Ele precisa estar tranquilo, porque um dos principais problemas também, por essa insegurança, você não saber se você vai receber no dia seguinte, você pressionado como uma empresa a cumprir metas. Isso não é saudável, isso está trazendo sérios problemas à saúde mental dos nossos colegas. Então, tenham no nosso sindicato esse braço forte, procure os sindicatos médicos, porque esse é o principal canal de você fazer denúncias e que o sindicato vai lutar sim por você. As denúncias podem ser feitas anonimamente e você não será exposto de jeito nenhum, tá certo? Procure se associar ao seu sindicato. Isso mesmo. Dito isto, Agemiro, é importante ressaltar que no 70º programa tivemos aqui Rodrigo Araújo. Que entrevista, rapaz. Você assistiu, Agemiro? Assisti. Alfredo ficou impressionado com a questão dos alimentos, né, relacionado ao transtorno do espectro autista. Entrevista excelente. Quem não assistiu ainda pode ir lá no nosso canal do YouTube do Sindicato dos Médicos. Assistam, que vocês vão ver um excelente programa, esclarecedor, com dicas importantes. E é fundamental também, como eu disse anteriormente, que vocês assistam ao nosso programa e fortaleçam o canal do sindicato, se inscrevam no canal, dá o joinha lá, dá o like, e que é importante a gente você estar sempre presente. E claro, coloque comentários lá, que a gente vai responder também aos seus comentários. Bem, pessoal, estamos em mais um bloco da Voz do Médico. Agemiro, hoje é uma presença mais que especial, né, rapaz? Apresente o nosso convidado de hoje. Nós estamos aqui hoje com o diretor-presidente da Rede Primavera, do Hospital Primavera, Dr. Carlos Wagner Bravo de Oliveira. Aqui nós agradecemos pela presença aqui.
Seja bem-vindo. Uma salva de palmas para ele, Flávio. O senhor não escuta não, mas a gente escuta depois lá. Muito obrigado, muito obrigado. É virtual. Muito obrigado. Seja bem-vindo, doutor Wagner. Doutor Wagner, hein, Agimir? Se a gente for contar as histórias com o doutor Wagner, que a gente já passou, que ele nos ajudou, vai longe, né? Mas eu queria saber, antes da gente falar um pouquinho mais da Rede Primavera, não é grupo não, viu, Messi? É rede, viu? Antes de falar da Rede Primavera, eu queria... 40 anos, né, da rede, né? 40 anos, exato. Eu queria conhecer um pouquinho mais desse... Quem é doutor Wagner? Doutor Wagner, ele nasceu onde? Seja bem-vindo, doutor Wagner. Muito obrigado, os colegas aí. Doutor Elton, doutor Agemiro, prazer estar aqui com vocês. Vocês representam um segmento importante dentro da atividade médica do Estado, não é? São profissionais competentes, de propósitos firmes e coerentes dentro daquilo que se propõe a fazer, né? E tem um zelo muito especial por uma parte da nossa classe, que é aquilo que se atém ao trabalho de vocês, né? Cuidando com muito carinho, com muita determinação, né? E a gente, lendo as notícias, eu sempre presto atenção, você me manda notícias a respeito do Sindimed, né? Com muito bons resultados. Eu parabenizo a vocês pelo trabalho, parabenizo o nosso Sindimed, que eu conheço desde a sua origem, desde a época lá de Cleómenes, né, doutor Cleómenes. Quando lançou a pedra. A pedra, eu tive presente ali em vários momentos, colaborando inclusive com a construção, com muita satisfação ali daquele sindicato, né? E fico feliz e agradecido, eu estou vendo um convite com muita satisfação que vocês me fizeram para falar particularmente de mim, falar da instituição Rede Primavera Saúde, né, que é paralela ao trabalho de vocês, voltado a oferecer espaços de qualidade dentro daquilo que nós podemos fazer, uma relação muito saudável com os médicos, e que isso realmente tem se mostrado, tem se concretizado, e cuja bandeira maior é a assistência cordial, assistência de qualidade técnica que nós prestamos aos pacientes desta rede, que é a Rede Primavera Saúde. Nos orgulha, né, os nossos médicos. Eu tenho muita satisfação. Eu sou médico, continuo sendo médico, embora eu digo sempre que eu exerço uma especialidade que é construção de ambientes de saúde, né, onde o fato de ser médico ajuda bastante, né, no andamento dos projetos, nas ideias que eu levo, sempre trazendo comigo também colegas, né, para ajudar a formatar dentro da visão do arquiteto esses empreendimentos. Então, doutor Wagner, a gente vai aprofundar mais um pouquinho dessa questão da Rede Primavera. Queria saber um pouquinho mais dessa história, que a gente sabe que o iniciozinho ali foi duro, só contou um pouquinho pra gente quando a gente foi visitá-lo lá. Mas o senhor nasceu em Aracaju mesmo, né? Não, eu tive a satisfação de nascer em Propriá. Em Propriá. Mas eu digo sempre, eu saí de Propriá com 10 anos de idade, para vir morar em Aracaju. Sou eu e mais 4 irmãs que vieram depois de mim, né? Inclusive um é colega nossa, né? Ciene Bravo de Oliveira. E na época em que nós residíamos lá, meus pais tiveram a visão de entender que a gente tinha que buscar, desde que ele entendia, e ele tinha com toda a razão, de que a educação é a base de tudo, né? Enobrece a alma, nos torna cada vez melhor. E ele entendeu que ali não tinha, na época, um ambiente para que a gente tivesse a educação que ele desejava para a família, né? Para alcançar os objetivos dele, e realmente ele manteve, ele era risicultor, trabalhava com arroz, tinha uma propriedade, e ele manteve um dos negócios dele lá em Propriá, né? E nós viemos morar aqui em Aracaju. Qual colégio o senhor veio estudar aqui em Aracaju? Colégio Salesiano. Foi primeiro com o diretor, o padre Manuel Nazareno. Depois fui para o Ateneu, né, onde eu fiz o científico. Na época era o colégio, o ginasial, 4 anos. Eu fiz o primeiro ano de ginásio lá, eu tinha 10 anos de idade, e era à noite, um pouco fora da cidade, né? E eu ia todos os dias, voltava, a família ficava preocupada, né? E
ir num campo mais aberto, um pouco afastado. E aí foi quando meu pai resolveu, disse, não vai dar para ficar aqui fazendo curso ginasial à noite, não tem pelo dia. E aí nós viemos morar aqui e eu fui estudei no Salesiano, depois no... Como dizem, a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Antes ou depois de Cristo? Foi em que época isso? Isso junto com ele. Tô sempre com ele. Foi mais ou menos em que época isso? Ela falou, eu me lembrei do AC/DC, né? Uma banda que eu gosto muito de heavy metal, né? Mas sim. foi pré-Cristo, né? Durante o período. Foi 1960, eu nasci em 1951, eu tenho 74 anos. Então o senhor estudou. Pronto, aí a gente entra na história por que medicina, e o senhor foi uma das primeiras turmas de medicina também, né? Talvez a minha turma tenha sido a sexta turma, por aí. Eu lembro que tinha umas placas lá. Sim. Que eu achava que já tinha muito tempo, que já tinha gente se formando, né? Porque tinha 5, 6... Tinha umas 8 turmas aproximadamente, já tinha gente formada, já quando eu entrei já tinha umas... É bom que já pegou uma engrenagem melhor na faculdade, sim, né? Sim. Os professores na época eram heróis, né? O médico por si só já é um herói, né? Já é uma profissão que exige muita determinação, um pouco de santo, no bom sentido, um pouco de heroísmo, um pouco de vontade. É um sacerdócio. Eu não consigo pensar diferente. Não é fácil ser médico. Por isso que, como nós não somos perfeitos, alguns vieses que eu encontro em determinadas situações, eu sempre entendo. Né? Dizer perdoar é querer ser muito, muito pretensioso. Eu sempre entendo e procuro conversar, tal, principalmente os mais jovens, porque é muito difícil ser médico, mas é muito bacana. É uma bela profissão. E da onde o senhor quis fazer medicina? Quando descobriu? Não, eu quero ser médico. Foi quando isso? Como foi essa... Eu gostava eu tinha uma coisa que minha família sempre disse, porque eu fiz o curso ginasial aqui, né, e fiz o curso científico, sempre me preparando para ser engenheiro. Não sei porque eu dizia, o que é que você vai querer ser? Eu digo, engenheiro arquiteto. Então eu sempre gostei muito de obra, de ver edificações. Né? Eu acho que... Já estava no consciente que ia construir algo mesmo. Pois é. Já está explicado. Então por isso que eu fico muito à vontade com essas obras, que aliás, todas as minhas obras, inclusive o hospital, fui eu que construí. Eu criei uma construtora, né, com o nome de Anacel. Eu sou casado com a filha do Dr. Luciano Barreto, da construtora Selle. O nome de minha sogra é Maria Selle. E o nome de minha esposa chama-se Ana Cecília. Então eu juntei o nome de Ana e ao invés de ser Célia, que Ana construtora Ana Célia era muito... Eu chamei Anacel e construí o hospital. Fiz 2 anos e meio a obra do hospital. 15 mil metros quadrados de obra. 2 anos e meio? 2 anos e meio. Eu recorde, fiz o né? Hospital Primavera, sua fase inicial. Hoje ele já tem mais uns 10 mil metros, possivelmente tem mais, depois a gente fez um outro bloco lá, a gente tem ali uns quase 28 mil metros quadrados. Para quem já construiu uma casa, sabe, 1 ano é um tempo. Construir um hospital em 2 anos e meio. Todas as clínicas fui eu que fiz. Comprei os prédios, derrubei as clínicas, fiz. Hoje nós temos 7 clínicas, uma está fechada, 6 funcionando, que eu pretendo abrir ali na Gonçalo Prado, né? E reativar, a gente tem um novo modelo, trouxemos... hoje nós temos uma equipe aqui nós temos sábios, mas de sábios de fora, pessoas com identificamos e vieram trabalhar aqui conosco, renovando as nossas ideias, né? E uma dessas pessoas que vai falar nesse podcast, ele veio lá de São Paulo e hoje cuida das clínicas. Evandro era da Beneficência Portuguesa, as clínicas da Beneficência ali. Mas aí eu fui até voltando se me deixar eu vou conversar, viu? Então, quando eu cheguei no 2º ano científico, por alguma razão não tinha engenharia aqui na época, tá, para começar, eu não queria ir para Salvador, talvez eu com 16 anos, muito jovem, Salvador era uma coisa muito distante para nós, que Aracaju hoje é outro termo, outra capital, né, outra cidade, com jeito de uma cidade diferente da época, bastante provinciana, mas eu digo, eu vou fazer medicina. E aí lá em casa, faça. Você esfolava os sapos lá na propriedade que nós tínhamos em Propriá, abria o sapo, não sei o que, mexia, olhava, sempre gostei dessas coisas de anatomia. E aí eu
resolvi fazer medicina. Né? E tinha um curso beta, que é bem perto aqui hoje do local onde nós estamos, aqui do sindicato. E eu era Eduardo Garcia, Fedro Portugal, Caetano 40, Francisco Prado Reis, que eram os professores na época. Sim. E onde é o Colégio Tobias Barreto, né? E aí eu fui fazer o pré para medicina, né? O pré-vestibular para medicina. E eu, na época, o que eu achava interessante, que eu fui e já cheguei derrotado, porque eu via muita gente que já tinha feito 2 vestibulares, e tinha as provas, tinha as dicas onde ficava, tinha aquelas perguntas chaves que ali em outros vestibulares respondia, eu não sabia nada. Então, passei no vestibular, foi 17º lugar, que eu fiquei profundamente surpreso, porque eu não me achava... Não capaz. Achava que não ia passar, né? Que era um teste, porque eu fazia o científico, o último ano, e fazia o pré-vestibular à noite. E ali era experiência para no outro ano estudar e tentar passar. E aí, Deus, na bondade infinita dele, me colocou dentro da faculdade de medicina. Com que idade? 17, eu comecei com 17. Jovem, muito jovem. 17 anos. Pois é, saiu lá de Propriá, passou para medicina. E nesse período aí o senhor enveredou para que área da medicina? Ficou... medicina é um curso longo, né? São 6 anos. 6 anos. E você tem uma multiplicidade enorme de matérias. E, obviamente, aquelas primeiras matérias, bioquímica, biofísica, fisiologia, aquelas coisas lhe transparece alguma coisa na área de saúde, mas você não entra dentro de um contexto muito profissional. Sim. E mas já na época, a gente, eu acho que todas as pessoas, de um modo geral, você admira pessoas, né? E eu tinha algumas pessoas que eu tinha uma admiração, médicos, que eu tinha e fui aprendendo a admirar cada vez mais, né, com a convivência. E tinha uma figura, né, eu comecei, e a partir do 2º ano, 3º ano de medicina, eu digo, eu vou querer ser obstetra, né, obstetra e ginecologista. Muito inspirado na figura do Dr. Hugo Gugel, Dr. Hugo Bezerra Gugel, né, que eu digo sempre que é um mestre, né? Um mestre, sim. Uma luz para mim, continua sendo, me inspiro ainda nele, porque eu via muito nele aquilo que eu gostaria de ser. Ele era um bom profissional, tinha um viés empresarial, fundou a Clínica Santa Lúcia, que depois, hoje, coisas da vida, hoje é o Hospital do Coração, que eu sou o proprietário. Também está na rede. Está na rede, Primavera. E eu sempre olhava o Dr. Hugo de longe, eu gostei do jeito dele, das coisas dele. E ele era muito uma pessoa, ele era sério, mas uma pessoa boa. E eu digo, um dia eu vou trabalhar com ele, vou ver se eu consigo trabalhar com ele. Mas nesse início, eu tive por uma situação jocosa, né, hilariante. No 3º ano de medicina, eu lembro que nós tínhamos uma matéria que era propedêutica cirúrgica, uma coisa assim, e o titular dessa disciplina era Dr. Bragança, Francisco José Plácido Tavares de Bragança, o pai de Ricardo Bragança, né, e o avô de Ricardo também. E Dr. Bragança era tido como aquele cara que era o mal bom. Ele era muito bondoso, uma pessoa caridosa, brincalhona, né, mas era duro, assim, com o tal do esporro, né? Se você não fizesse a coisa bem feita, ele, né? Mas com muita bondade, né? Na Bíblia está cheio de figuras assim, né? Então, de figuras justas. E eu tinha essa disciplina, tinha uma aula teórica no sábado e tinha uma aula prática na sexta-feira. E aí o pessoal pediu, né, para que ele pegasse a aula teórica da sexta e deixasse a prática para o sábado, que era uma coisa mais leve. Bom, então ficou. Mas a coisa não ficou bem na ideia dos alunos, né? Aí ficava não, hoje a aula de hoje é teórica, outro, não, é prática, ele já mudou e tal. E aí como ele estava demorando a chegar para dar aula e estava aquela confusão, eu fui no pronto-socorro, onde eu já dava plantão, como no 3º ano, 2º ano de medicina. Eu lembro que na inauguração do Batistão, no ano da inauguração do Batistão, eu era plantonista do pronto-socorro do 1º ano de medicina. Ficava ali olhando, né, fazendo o que entendia, acompanhando Eduardo Garcia. Quando foi a inauguração do Batistão, Mércia?
é o ano que eu entrei na faculdade, né? Então, 1969, quem não escutou, viu? E aí, eu lembro que eu tinha num ambulatório lá de ortopedia, onde ele ficava, tinha dois enfermeiros, na época, 2 técnicos lá, era Selma e Albertinho. E todo mundo tinha medo do Dr. Bragança, né? É como eu disse, era aquele mal bom, né? E aí e tinha aquela voz anasalada, que o Ricardo tem hoje também, né? Sim. E eu cheguei lá e perguntei para Selma e Albertinho, como vocês estão aqui na minha frente? Ô, Selma, Albertinho, a aula prática do doutor, cadê doutor Bragança? Ele tá todo mundo, e aí eu imitei ele, né? Que ele fica dizendo, Chico, ele chamava todo mundo de Chico, a aula prática, fiquei imitando. Quando eu vi, um toque nas minhas costas assim. O que é que você tá dizendo, Chico? Ele já todo mundo disse. Eu virei e disse, não, professor, eu tô imitando o senhor. Aí ele disse... Mas já com a voz normal agora. Já com a voz normal. Aí ele disse, me imite novamente. Imitar o senhor. Eu disse, sim, me imite novamente. Ele disse, se não imitar, você é reprovado, né? Aí imitei ele. Aí ele bateu assim e disse, você vai trabalhar comigo. Aí eu fui trabalhar com ele a pulso. Já me vi reprovado, né? E aí foi a semente de uma grande amizade, né? O Centro Cirúrgico do Hospital Primavera tem o nome dele. E com as reformas que nós estamos fazendo, quando chegar na vez do Centro Cirúrgico, eu quero deixar uma placa, alguma coisa mais significativa, que seja mais visto, não só um simples nome. E aí, nesse caminhar, chegou o momento em que eu sempre dizendo a ele que queria fazer obstetrícia, queria fazer ginecologia, e eu tive a oportunidade com ele de ver um ótimo cirurgião. Eu brinco muito com o Ricardo, filho dele, eu digo, se você for tão bom, metade do cirurgião que seu pai foi, né, você é muito bom mesmo. Viu? Então, e aí chegou um determinado momento em que eu fui convidado, né, para trabalhar com o Dr. Hugo, que sabia desse meu interesse, vi a esposa dele, que eu era amigo da família, e ela disse, eu digo sempre que foi uma frase marcante para mim, foi quando ela chamou e disse, Wagner, você vai trabalhar com o Hugo. Então, isso é uma frase que eu levo, né? Wagner, você vai trabalhar com o Hugo. Então, aí foi quando eu, a partir daí, já ingressei definitivamente dentro daquilo que eu gostaria de fazer, né? Que foi ginecologia e obstetrícia. Formei em 1974, fiquei 2 anos fazendo residência no Hospital Antônio Pedro, em Niterói, que é o hospital da Universidade Federal Fluminense. Voltei para Aracaju e, não satisfeito ainda, por diversas vezes, já que meus 2 cunhados, Reginaldo Oliveira Silva e Simvão Andrade dos Santos, estavam fazendo mestrado e doutorado em Ribeirão Preto, que é campus da Universidade Federal de São Paulo. E aí eu comecei a ir, ficava 1 mês, que aí 2 meses. Uma vez eu saí daqui, eu era funcionário do IPS, e pedi licença, uma licença de 1 mês, para ficar lá, que eu tinha facilidade de acesso, como eles eram mestrandos, doutorandos, então eu fazia o encaminhamento da solicitação e o pessoal aprovava, eu ficava só como uma espécie de fellow, acompanhando Sim. os alunos nos ambulatórios, dentro do centro cirúrgico e tal. E eu pedi licença de 1 mês, eu era solteiro, né, nessa fase, eu pedi licença de 1 mês e fiquei 3 lá. Eu era funcionário do IPS, me botaram para fora do IPS por abandono do trabalho, que eu não estava nem aí. E aí foi caminhando, né? Certo. Aí... Ainda um espaço grande aí pela frente, né? Interessante, né? Assim, se encontrou com o professor Bragança, mas fez muito de cirurgia, mas terminou caindo na obstetrícia, porque também na época vossa havia uma atração muito grande também, tanto pela cirurgia como também pela obstetrícia, né? Nós tivemos grandes obstetras, né, nesse sentido, e acredito que não só o senhor foi tocado por Dr. Hugo, como outros colegas médicos nessa época também correram muito para se tornarem obstetras, né? Mas aí o senhor foi para obstetrícia e depois foi se especializar ultrassonografista mais adiante, né? É outra história. É outra história também, né? Que quando eu conheci nos anos 80, eu já conheci o senhor como obstetra, com o senhor fazendo muitos ultrassons. Eu acredito que nos anos 80, final dos anos 80. Final, exatamente. O senhor trabalhou como obstetra um período em quais locais aqui em Sergipe? Eu trabalhei na
Além do IPS, o senhor foi demitido por justa causa, abandono de emprego. Abandono de emprego. E não foi revertido. Nem eu queria, porque eu era solteiro, tinha onde trabalhar e eu não tinha. Eu era muito tranquilo de sair, não entendi perfeitamente e tal. Né? Aí o senhor trabalhou aqui em quais locais? O pessoal dizia quando eu voltei, nem vai lá no IPS, você não tem mais lugar onde trabalhar, não. Não, a minha vida foi na Clínica Santa Helena. Santa Helena. Né? Muito quando eu voltei, o doutor me abraçou, né? Convidou, reiterou o convite. Aliás, eu nunca me senti fora. Né? Eu tive ainda estudante, ainda um pouco na Santa Lúcia, né? Que hoje é o Hospital do Coração, mas esse tempo que eu me voltei à obstetrícia realmente foi um período em que ele estava construindo a Clínica Santa Helena, e eu quando voltei a Santa Helena já estava em atividade, né, e automaticamente eu já fui para lá, me ofereceram o consultório e a oportunidade, eu trabalhava com o Dr. Hugo, então era assim, era um orgulho, né, eu estar junto daquela figura que tinha um significado. E que clínica, né? Muito ele era muito, né? Muita qualidade. Qualidade, já na época, uma coisa muito, muito boa, eles mantêm um padrão elevado de qualidade, os resultados dele, dentro do viés assistencial são muito bons, como também dentro do contexto social, porque o parto não é simplesmente um ato ali, tem todo um contexto, né? O nascimento de uma nova figura dentro da família, né? E quase sempre, graças a Deus, são procedimentos coroados de sucesso, né? Você tem muito pouca coisa assim que acontece dentro de um revés. E a ultrassonografia surge como aí na vida do senhor? Eu estava em Ribeirão Preto, né, uma das vezes, eu fui quase umas 10 vezes para Ribeirão. Ficar lá, tinha um apartamento, minhas irmãs, uma brigava para eu ficar na casa de um, na casa de outro e tal. E eu ia com eles para a escola, para a universidade, lá para o hospital universitário, que era o Hospital Velho, que eles chamavam, não sei como chamar outro. Eu já peguei, uma última vez eu estive no Hospital Novo lá da universidade. Esse velho hoje é um pronto-socorro, é alguma coisa, mas é onde funcionava. E eu ia muito para o ambulatório de ginecologia, ver os procedimentos, ficava ali. Bom, e um dia eu passando no corredor, vi uma porta aberta e uma pessoa lá mexendo no equipamento. Eu entrei curioso, que equipamento é esse? Ele disse, isso aqui é um ultrassom. Eu digo, ultrassom, o que é que isso significa? Não, equipamento que você está vendo não era essa sonda, esse transdutor pequeno que você põe na mão hoje. Na época era um equipamento, lembro bem, da Siemens, né? A marca, a linha era o Vidozon, né? Era uma bolsa, parecendo aquelas bolsas de água quente, quando você coloca água gelada. Então era quando eu vejo um arco cirúrgico, eu lembro com o detector, aquela coisa quadrada ali, parecia isso, você passava na barriga transdutor, né? do paciente, o gel, né? Hoje você passa um pouquinho aqui, no outro você lambuzava, né, o paciente aqui, e você descia aquela parte do equipamento e você ficava passando ali, e você só via muito ponto luminoso, né? Então me chamou muita atenção o método, mas é uma dificuldade de entender o que era aquilo ali. E eu fiquei... que se traduzia, né? Que imagem... se traduzia, olha, isso aqui é o feto, aqui é a coluna, você via aqueles pontos. Hoje você vê com muita nitidez, qualquer pessoa entende, né? E aí eu fiquei curioso, como eu tinha liberdade de frequentar o serviço, eu fiquei acompanhando aquilo ali, tentando entender. Todo dia eu voltava para casa desesperado, porque eu não entendia. Mas aquilo interessante, me chamou muita atenção. Eu sempre gostei dessas coisas de tecnologia, coisas desse tipo aplicada à medicina. E saí, terminei meu estágio lá, naquela oportunidade, e saí sonhando em comprar um aparelho de ultrassom, mas era muito caro. Eu me lembro que o primeiro equipamento que eu comprei de uma empresa chamada ADR, né? Foi comprada depois pela ATL, que a ATL foi comprada pela Philips, que eles ficam pegando essas tecnologias, embarcando os equipamentos. E eu comprei um ADR 2130. Eu comprei de uma pessoa e a pessoa veio de São Paulo e montou o equipamento aqui. Parecia aqueles aparelhos de som antigo, o receiver, né, aquela coisa. E tinha uma sonda e já era diferente daquilo que eu já tinha visto também numa clínica particular, que os médicos de lá
esses que eu acompanhava colocaram com o nome Diagnoses. E aí veio o nome Diagnoses, que depois eu transformei em Diagnose, tirei o S, botei 2 perninhas no I, né, 3 perninhas para ficar diagnóstico, que as pessoas aqui não falavam diagnoses, era diagnose, vício de linguagem, né? E aí eu teve essa oportunidade, eu comprei um aparelho de ultrassom que eu lembro foi $40 mil no câmbio negro. Hoje você tem o oficial e o paralelo. Antes você tinha o oficial e o câmbio negro. O câmbio negro normalmente era o dobro do oficial. Então, hoje que o dólar está 5,70, 5,70, então, na verdade, eu comprei com dólar de 11,40, né, que seria o dobro. Então, $40 mil vezes 11,40 dá 500 e tantos mil reais, uma coisa em torno disso aí, que era muito dinheiro para mim, né? Então, na época, eu lembro que eu já era casado, né? É o meu primeiro casamento e eu lembro que eu tinha insônia, uma época eu era pipoca com guaraná, que eu de noite ficava para ver se chegava o sono tal, para pagar o equipamento. Preocupado, né? Preocupado com o valor. E aí, o equipamento chegou, era um pouco diferente daquilo que eu tinha visto, mas eu na época, era o que tinha para o mercado, né? Então, comecei a fazer, olhar, lendo, tá, e fui me construindo ali dentro da ultrassonografia, sempre fazendo dentro da área de ginecologia e obstetrícia. Eu não me sentia competente para ver fígado, ver baço, ver estrutura abdominal. E aí é uma parte. E aí surge, o senhor falou um pouquinho aí da parte, diagnose. A clínica diagnose surge, já foi o nascedouro rede, viu, mestre? Da rede. Mas conte um pouquinho da diagnose. Grupo é coisa de rico, aqui é rede, que pode ser até de carrinho de pipoca. Né? Eu não gosto desse nome grupo. Então, doutor Wagner, surge a clínica, né? Como é essa história da clínica? A clínica, inclusive, assim, ela ficou bem famosa, né, Agemiro? Bem conhecida em todo o estado. E virou uma referência, né, inclusive, foi expandido, mas... Localização também, na localização. Bairro São José, né? Mas explica essa história de um pouquinho da diagnose também. Bom, aí, surgiu, né? Wagner à parte, agora vamos entrar. E aí eu na época, eu comprei o equipamento, chegou, e eu queria preocupado comendo pipoca, passando pipoca com guaraná e pensando nas dívidas, né? Devendo $500 mil, era muito, né? Ainda é muito e era muito, né? Aí eu tinha ali na Avenida Augusto Mainar, perto do Banese, tem um prédio chamado Rembrandt, do lado né? Bem pertinho da Vissabor, quase. Isso, e ali tinha um obstetra também muito conhecido, excelente obstetra, meu amigo, doutor Dalmo Machado de Melo, né, lá de Piaçabuçu, mas morava aqui, tinha uma clientela também fantástica. E ele tinha uma casa vizinha, a casa dele, ele tinha uma casa e ele englobou, né, uma casa vizinha bem estreita e tirou a parede, ficou uma casa grande e uma pequena, mas com um recuo, e eu acertei com ele, né? Procurei, acertei com ele para instalar esse equipamento de ultrassom ali, naquele local. Eu achava que, sob o ponto de vista de localização, enquanto clínica, ali era a Avenida Augusto Mainar, aquilo realmente era um ponto bem central, muito mais adequado ao que eu me propunha a fazer, que é fazer exames. E aí eu aluguei um consultório com ele ali, né? E fazia o consultório e fazia ultrassom, cujo grande apelo na época não se tinha uma abordagem técnica do nível que tem hoje com ultrassom, conhecimento das patologias, das definições que nós tínhamos, os indicadores, mas fazia muito bem, você via muita coisa, tal. E tinha um apelo que era ver o sexo do bebê, né? Então não tinha um outro método, e hoje você não tem a não ser métodos bioquímicos bom, enfim. E aí começava, e aí eu comecei tinha a questão do paciente, eu quero saber o sexo do meu bebê, que ia lá, né,
fazer exame comigo, pedir ao 50% médico. de chance de acertar. Exatamente, exatamente. Aí tem a posição que você ficava, e de quando em quando tinha um errinho, né? Porque a bolsa escrotal ficava escondida, você Isso. não... Bom, e tinha também, você começava a dar o peso do bebê, você começava a mostrar se tinha algum comprometimento placental, um envelhecimento precoce ou não da placenta, A idade se tinha gestacional. líquido, confirmava a idade gestacional, data provável do parto. E eu, assim, eu acho que eu fazia bem pelo que eu via do mercado, né? E eu fiquei fazendo ali ultrassom e o movimento foi aumentando. O senhor foi o pioneiro? Foi. Aliás, o ultrassom que eu lembre foi, nós tínhamos no Nordeste, tinha em Recife e em Natal, né? E aqui tinha pouco equipamento, e aí logo depois foi chegando em outros locais, né? E aí eu vi também com essa oportunidade do ultrassom de fazer uma boa medicina, fazer uma coisa diferenciada e também de sair um pouco da obstetrícia, porque tinha que acordar de noite, era a minha grande dificuldade. Os plantões. Os plantões, às vezes você acordava, chegava em casa e tomava café, jantava, ia descansar, meia-noite chamava você para ir fazer um parto, você voltava para casa, e às vezes você tinha a sorte, mais uma coincidência de você ter outra saída, amanhecer dentro da Santa Helena, sair de lá para tomar um banho, para ir trabalhar, né? Então tem essas coisas. Eu vi como uma oportunidade de eu sair da obstetrícia e continuar fazendo a ginecologia, a parte clínica e cirúrgica, e fazer ultrassonografia, que ocupavam suficientemente o meu tempo. E a coisa foi andando e o ultrassom foi evoluindo, né? Aumentando, né? E aí eu resolvi construir uma clínica. Foi dessas oportunidades que eu continuei indo para Ribeirão Preto, fazer estágio, aprender mais, ver como fazia, porque os equipamentos que eles usavam nessa clínica já eram equipamentos bem modernos também, todos professores, né, de renome. E aí eu resolvi construir uma clínica. E vi uma casa que eu achei interessante, sempre na região do São José, ali na rua de Santa Luzia, número 905, que era onde tinha um curso de inglês chamado Pink and Blue. Era uma casa velha que estava à venda naquela região. E eu me propus a fazer a aquisição dessa casa. Quando derrubei a casa, aí comprei a casa, só Deus sabe, fui no banco, no Banese, era um Probanese, um empréstimo que tinha na época, incentivado pelo presidente do Banese, na época, o José Figueiredo, que ele morava vizinho à visitação. E ele uma vez me chamou, eu nunca sabia quem ele disse: rapaz, eu só vejo você trabalhando muito aqui, entrando. Como é seu nome? Eu disse: Wagner. Ele disse: você não quer construir uma clínica para você não, alguma coisa? Eu sou José Figueiredo, presidente do Banese e tal. Eu digo: mas eu não devo nada, só já terminei de pagar meu ultrassom. Não, vamos conversar lá no banco. E eu fui. E foi o primeiro empréstimo bancário que eu fiz. Mais insônia, mais pipoca. Haja Guaraná. E aí comprei essa casa, haja Guaraná e pipoca. E aí eu comprei essa casa, né, que foi... eu tenho uma foto dela lá no início, Clínica Diagnoses, né? E fiz realmente, e aí transferi o aparelho para lá e criei algumas salas de consultório já. E aí já iniciou-se o Wagner na área empresarial, né? Eu não gosto de comercial, porque medicina não é comércio, né? Na área, como empresário, como indivíduo dedicado a uma atividade nesse sentido dentro da medicina. E aí eu derrubei e construí a clínica, como eu sempre faço, derrubo a casa e construo uma nova. E aí levei o aparelho de ultrassom para lá e aluguei os consultórios. E aí depois alguém apareceu de via um laboratório, eu comecei a pensar e criei um laboratório de análises clínicas. Depois tiveram 2 médicos que se propuseram a colocar um equipamento de raio-x e acoplado no raio-x um mamógrafo. Tinha um raio-x e um mamógrafo, equipamentos nacionais, né? E aí eles colocaram lá, eu aluguei o espaço. Eles não se entenderam, né?
e me procuraram para vender o equipamento. Eu não entendia nada de raio-x, de mamografia, nada disso, mas eu compro, tá aqui dentro de compro. E comprei. Então eu já tinha a clínica. Lá da visitação também, eu me lembro que Dr. Down se propôs a me vender um colposcópio, né, um equipamento para fazer colposcopia. Era um Leica, se eu não me engano, um equipamento austríaco, uma coisa assim, alemão, uma coisa assim. E eu comprei também. Lá eu já tinha, aí eu tinha ultrassom e o serviço de colposcopia e histologia. Peguei o profissional que fazia aquilo ali e já vim com esses 2 equipamentos, os consultórios, e aí veio o laboratório, veio o raio-x e a coisa começou a crescer, né? Em um determinado momento, uma época que eu convivi muito proximamente com o dono da Rede Dó, né, Jorge Neval Mol Filho. Ele, numa das vindas aqui em Aracaju, foi dar um curso, uma coisa dessa. Aliás, um amigo meu, da Philips, disse, eu perguntei, me diga uma coisa, equipamento de ultrassom, eu acho que eu tenho, vou fazer uma clínica no bairro Siqueira Campos, e eu queria comprar um aparelho de ultrassom. Agora eu queria usado, porque novo é muito caro para lá. Aí disse, não, tem um amigo meu lá no Rio que é médico, que ele tem uma rede de clínicas e ele também negocia com aparelho de ultrassom. Foi o Jorge na época, né? E aí eu fui lá no Rio e comprei 2 aparelhos de ultrassom dele. Coloquei um nessa clínica que eu já tinha, diagnose, e abri e nessa outra que eu coloquei no Siqueira Campos. E aí foi, né? A coisa foi andando. Andando, e aí surgiu Augusto Franco, em Itabaiana, teve no Orlando Dantas que eu fechei, porque era uma rua que você podia parar na porta, né? Depois o movimento aumentou e não podia mais parar naquela rua, naquela avenida ali, aí perdeu o sentido, eu vendi, né? Teve o Dom Pedro I também, que é uma época que eu atendia atendida SUS, também, né? aquela avenida que eu esqueci o nome, Dom Pedro I, Né? uma clínica grande de andar, eu atendia muito SUS ali, que era o foco disso aí. Depois a tabela do SUS foi congelaram, e começou a ficar ruim. Quase no Alasca também. E eu vendi o prédio e tal, e hoje eu mantenho essas 6 unidades com essa 7ª que está aí em Hibernando, né, que é ali na Gonçalo Prado. Né? E aí chegou um momento, eu converso, viu? Essa da Gonçalo Prado é exclusiva, essa informação. Mas a rede... Exclusiva aqui na Voz do Médico, né? A Voz do Médico, isso. A rede, ela recebeu outro nome, foi Policlin, né? Aí o que é que aconteceu? Quando eu coloquei no Augusto Franco, sim, no Siqueira Campos... Eu me lembro dessa. E aí o nome Diagnose. Sim. Mas os equipamentos eram o mesmo, eu nunca fiz essa diferença, né? Tudo era igual, inclusive o resultado de exame era igual. Você pegava, fazia o exame pelo SUS, porque o Siqueira Campos era voltado para o SUS, o Augusto Franco era voltado para o SUS, que era uma tabela que dava para trabalhar, né? E aí o que eu comecei a perceber é que havia uma insatisfação, não dava muito para misturar aqueles pacientes que faziam exame para o SUS e um exame, as pessoas que pagavam particular, que para fazer o exame tinham um convênio. Então eu vi que eu tinha que separar, né, por uma necessidade, por razões sociais, vamos dizer, né? E aí eu procurei um nome para colocar para essas clínicas de bairro, né, que eu não diria, era quase periferia. Só que hoje elas estão bem, a cidade cresceu, melhorou o nível socioeconômico da população, e essas clínicas hoje elas estão em locais onde você tem uma população que consome esse serviço e que não utiliza SUS. Hoje praticamente ninguém atende em clínica pelo SUS, que os preços são muito baixos, né? Não quero falar aviltantes, porque é outra expressão que vocês... Bom, e aí eu para essas clínicas do SUS, o que é que eu fiz? Eu digo, eu vou mudar o nome. E aí encontrei esse nome, Policlin, né? Que hoje eu não quero, que é um nome, uma dificuldade de você, Policlin. Esse final, às vezes a pessoa Policlin, e aí surgiu Policlin e Diagnose, né? E agora nós estamos no caminho de transformar, por exemplo, a Diagnose da Barão de Maruim, hoje é a Clínica Primavera. Então nós estamos buscando trazer esse nome Primavera para ficar mais integrativa no sentido de imagem,
à Rede Primavera e ao Hospital Primavera. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor tem esse primeiro ultrassom ainda? Porque deve ser uma relíquia. Não, não tem. Vendi. Vendi para comprar um melhor, mas era... esse aparelho ele era o ADR 2130, era o modelo dele, da ADR. Depois aí surgiu um módulo que você acoplava, que era um módulo setorial, né? Tinha um linear, o transdutor, um tijolo assim que eu pegava aqui para fazer o exame. Depois surgiu o módulo setorial que você acoplava, colocava alguns cabos, aproveitava os recursos de um com o outro para fazer aqueles exames ginecológicos. Você coloca na síntese pública o transdutor para ver, às vezes para ver fígado, ver coisas desse tipo, né? Se utilizava muito. É interessante, Jamiro, que eu fui trabalhar num grupo, na rede. Não, rede. Foi para um grupo, né? Então aqui eu sou rede. Aí eu cheguei na clínica, o aparelho, não sei se era da década de 90, iníciozinho da década de 90, o aparelho, Jamiro, é algo assim, aí eu penso assim, na evolução. Eu me lembro que o professor dizia uma vez, eu fiz em Ribeirão Preto, na EURP, um curso lá. De Mauad. É isso. Aí... Francisco Mauad Filho. Hoje é o filho dele, né, que tá na frente. Aí eu chego lá e ele diz, você tem que aprender com o aparelho ruim mesmo, porque a imagem, quando você pegar o melhor, você não vai ter dúvida do diagnóstico. Mas enfim, só um adendo. Então o senhor pula, tá vendo, Jamiro? A gente tá seguindo a história... Lá de Propriar, né? Lá de Propriar. Já estamos falando nas clínicas, né? E aí... Imagine quanto pipoca esse homem comeu. Ainda como hoje, muito. Vou fazer o Hospital Primavera. Da onde veio essa ideia, homem? Na verdade, eu me lembro que foi 2007, 2008, foi um surto de dengue. Isso, por aí. Por aí. O hospital... Foi 2009. 2007, 2008. 2007, 2008. E 2008, foi 18. Teve uma reunião no foi no dia do médico Público. Dia do médico, eu sempre... Foi no dia do médico. Exatamente, é o meu dia, né? Isso. Eu tenho um CRM firmíssimo, viu? Continua ativo. E teve uma reunião no Ministério Público, o senhor lembra, né? Lembro. O que é que é? Eu estava lá nessa reunião. O que é? Antes de falar... chegar nesse ponto. A questão os hospitais de Aracaju, as clínicas, todas centralizadas no São José. Isso. Praticamente ali no São José. E eu tenho curiosidade de saber, aí na verdade, o senhor foi o precursor desse novo bairro do Jardim Europa. Isso. Escolhendo aquela área para construção. Como foi essa escolha dessa área? Primeiro, sonhou do hospital, porque ele já tinha preparação. Então ele começou com esse ultrassom, depois ampliou, fez clínica, chegou uma hora que diz, agora... Visionário, né? Agora eu preciso construir... Precisa saber que pipoca é essa. Você nunca comeu essa pipoca não, né? Essa pipoca aqui, que foi motivadora para lá, é o que tinha para o momento, né? Foi a área que eu pude adquirir, né? E eu precisava de uma área grande, eu desejava uma área grande com estacionamento para construir um empreendimento, né? Um prédio naquele porte, né? Naquela época, e você não tinha áreas na cidade e as áreas eram muito caras, então você tinha que... o exemplo, voltando lá, a diagnose, né, inicial da Rua Campos, ali com Santa Luzia, ali eu fui número 905, uma casa. Depois eu comprei mais 10 imóveis ali. Ali tem 11 imóveis. Aquela área ali é uma área de 5.500 metros quadrados. E o prédio que tem ali de lajes, se você somar, tem 4.125 metros quadrados. Ali, se você construir mais alguma coisa anexada àquilo ali, você pode fazer um pequeno hospital ali. Não é meu propósito, não é? Ao menos ali. Mas já chegou um momento que eu tinha, além das clínicas atuais, tinha a da Gonçalo Prado, faria 7, e eu acho que eu tinha no Dom Pedro, e eu acho que eu tinha 8 ou 9 clínicas, porque ainda houve uma clínica que eu
essa fica meio esquecida, porque ficou comigo pouco tempo, foi na Rua Arauá, entre Buquim e Barão de Maruim. Naquele trecho, você vindo do parque, né, em direção ao bairro São José, ali no meio do trecho tinha uma clínica, tinha uma casa. Eu digo, aqui cabe uma clínica. E comprei uma casa estreita e fiz uma clínica, fiz um Dessa eu milagre. não lembro, não. Essa clínica depois nós fizemos uma negociação com a Unimed. A Unimed criou um centro diagnóstico ali, né? Não sei se está funcionando, não sei, mas tem uma clínica de andar com vários consultórios. Bom, e aí chegou um momento em que eu, com essas clínicas, eu digo, olha, repetir clínica eu não vou repetir mais. E eu tinha um sonho, obviamente, de ter um hospital, né? Já estava suficientemente preparado para... e você nunca está preparado, sabe? Aquilo ali eu às vezes digo que você, na verdade, você tem que ser, enquanto na área de qualquer coisa que você queira instalar, você tem que ter os pés no chão, mas a cabeça um pouco no ar, né? Porque se tiver a cabeça no ar, não vai dar certo. Se tiver só os pés no chão, você também não sai do lugar, né? Então você tem que ter o sonho, né, e viver dentro da realidade. E eu digo, vou fazer um hospital, não vai dar mais. Fazer clínica onde? O que é que eu já estou satisfeito? E aí eu comecei a procurar uma área nesse sonho e tal. E vi diversas áreas na cidade, né? E vi ali como uma área promissora. Né? Uma coisa ali era um terreno que era da Norcon, né? Ainda hoje parte ali tem a área da Norcon, é uma construtora que todo mundo conhece. E eu procurei os donos da Norcon e disse, olha, vocês têm essa área aí, o fundo dessa área, que é onde está exatamente, porque o início da área é lá para o shopping Jardins, não é? Toda aquela região mais marginal, aquele que tem aqueles prédios todos. Eu digo, olha, eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Eu quero fazer um hospital. Eu preciso de uma área grande no hospital. Aracaju precisa de um novo centro médico, né? Então eu trago para vocês uma proposta. Vocês me vendem uma área, vocês fazem vizinho a mim um centro médico, né? E vai ser colocado em um local que é o fundo do terreno, né? O fundo desse terreno vai valorizar o terreno de vocês, porque eu vou fazer um empreendimento de elevado nível para o padrão de Sergipe. Eu vou fazer um prédio bonito e tal, e vocês vão fazer um centro médico, vão vender também, vão ganhar dinheiro vendendo o centro médico, e vocês vão criar uma âncora de qualidade, vamos dizer, com um perfil construtivo melhor, e que vai provocar um crescimento do bairro, porque só tinha um prédio ali que era o Jaime Araújo, que está lá. Não tinha Colégio Salvador, não tinha nada de frente, não tinha nada a não ser a contorno do veículo, que estava ali, mas voltada para contorno. Não tinha aquela passagem embaixo daquele viaduto, não tinha nada. Mesmo a contorno, você preferia, ou você tinha um vínculo maior de comprar o carro lá na saída, na Concorde Veículos? Isso. Essa loja era uma loja até que você procurava menos. Procurava menos. E tá lá como igual que estava antes, né? Eles construíram um prédio, depois vizinho a nós. E aí eles... Vamos pensar. E aí, alguns dias depois... Isso é negociação com os gordinhos da Norcon. Exatamente. São os tios da minha esposa, né? Luiz e Tarcísio. Falecido Luiz, irmão Dona Maria Célia. Bom, e aí eles chamaram e disse, olha, nós vamos topar o negócio. Eu fiquei uma felicidade que só não demonstrei, né? Tinha que ser... Ficar bem tranquilo. E tinha tomado Guaraná, tava tranquilo. Não, antes e depois E aí eu fui lá, eles queriam me vender 5.000 metros e foi para lá, para cá. Não, eu preciso de mais, mas não, eles tinham... No fim eu comprei 15.000 metros, depois mais 1.500, 1.800 metros, né? E procurei um arquiteto com autorização deles para fazer Eu procurei um arquiteto para fazer o hospital. E dentro do que eu propus a ele, para fazer também um centro médico, o projeto do centro médico deles, né?
E aí eu fui para o Rio de Janeiro, vi lá uma empresa de arquitetos e fui para São Paulo e visitei algumas empresas de arquitetura hospitalar, que é uma coisa muito nova na época, né? Arquitetos na área de saúde e tal. E aí eu identifiquei um deles e foi ele que fez o projeto do Centro Médico, tanto que ali saiu com o nome dentro da minha proposta, Conjunto de Saúde Alda Teixeira, que é o nome da mãe deles. É o nome da mãe de minha sogra, Dona Alda. Né? Depois aquela placa ficou ali e não pegou esse nome. Né? E aí e aí o projeto na mão, eu tinha uma parte do dinheiro para comprar o terreno, o outro eu digo, vamos em frente, a gente vai pagando, né? E eu lembro que eu ia lá no terreno, às vezes, uma forma de me acalmar, eu disse, isso aqui é meu, né? Então, e aí eu, com o projeto pronto, vamos atrás dos recursos, né? E batendo de porta em porta, nós conseguimos um financiamento no BNB, né, Banco Nordeste do Brasil, que é voltado exatamente para o incentivo de áreas do Nordeste, né? Produtos inclusive como é o nosso, né, na área de hospital, e foi tocar o hospital. E nesse final o dinheiro acabou, né? E aí eu fui atrás de outros bancos, com juro elevadíssimo. A Petrobras na época fez um adiantamento para trocar por serviço, né? Hoje não pode mais, né? Eu congelar minha tabela, dava uma redução, congelar a minha tabela, né? E todos os serviços que eu prestasse abatia do empréstimo, do adiantamento que eles me fizeram, que era corrigido também com juro na época. Quer dizer, foi uma coisa ótima, porque eles também, o entendimento deles é que você ia dispor mais de leite para atender o pessoal da Petrobras, uma visão social da empresa nisso aí, que foi muito importante para mim, não é? E a gente terminou o hospital. 2 anos e meio. 2 anos e meio. Montei a construtora. Mas aí foi voando, né? Foi voando. Eu vivia mais lá do que na clínica, fazendo exame, fazendo coisas desse tipo. E aí veio a dengue, né? Aí conseguiu inaugurar no dia 18 de outubro, de dia outubro, do médico. 2008. A diagnose lá da Campus, que foi a primeira, sempre eu procuro coincidir a inauguração. Eu sempre coloquei nas minhas clínicas uma placa com alguma dedicatória. A minha mãe, a meu pai, aos médicos. Eu tenho clínica dirigida para os médicos também, se eu não me engano, é da Barão de Maruim ainda tem isso aí, né? E o contexto da nossa placa do hospital é exatamente saudando, engrandecendo também os nossos propósitos, os médicos também, né? E aí foi na época quando o hospital estava terminando e aí veio a epidemia de dengue. E a Associação Comercial de Sergipe, ela se propôs a criar uma área onde o paciente da dengue é analgésico e soro, né? Então o retorno para as instituições de saúde é baixíssimo e vocês têm um custo para pagar lá, né? Sim. Então havia assim e era muita gente doente, havia uma dificuldade nessa assistência. Não havia no serviço público. Chega, o hospital a gente só sabia, fechou a porta, né? Fechou a porta, baixou porta. Foi importante na época, porque como a gente estava carente realmente de hospitais e etc., a contribuição, me lembro do Ministério Público na época, o Dr. Wagner estava lá e houve essa abertura desses leitos aí importante, um momento importante, né, da epidemia de dengue aqui em Sergipe. Foi extremamente importante a participação do Hospital Primavera, né? Estava recém-inaugurado ou estava prestes a inaugurar? Não, prestes a inaugurar. Mas aí, o que é que como a gente já estava pintando as áreas e tal, e aí eles me convocaram, né, a SESI, Associação Comercial do Estado de Sergipe, eu já tinha feito uma apresentação para eles do que era o hospital, que era um equipamento importante para a sociedade, né? E aí eles me convidaram, porque estavam criando um pool de instituições da área de saúde para
fazer uma espécie de um acampamento, não sei se seria uma enfermaria de guerra, ali onde é o centro de convenções. Sim. Vamos dizer, colocar ali 100 leitos, uma coisa assim, e esses segmentos, cada um dentro daquilo que ele faz melhor, iria ali para prestar assistência a essas pessoas que estavam em casa e não conseguiam leito, né? E eu fui convidado para entrar no segmento de exames laboratoriais, né? Tal diagnóstico, tal outras instituições para colaborar, né, com enfermagem, coisa desse tipo. E aí eu vi uma oportunidade e obviamente é muito próprio do jogo da relação entre dentro de uma visão saudável de quem vai comprar o serviço, que são os planos de saúde, e eu que quero fornecer, seja, não, a gente não tem muito interesse em hospital no momento, rapaz, eu estou terminando, não, mas vamos ver essa sua tabela, se as tabelas atuais não são elevadas, tal, aquela coisa, e eu tentando vender o meu peixe e ele vendeu o deles, né? Essas pessoas, nada demais, tudo dentro de um contexto saudável, né? Aí eu digo, olha, eu faço o seguinte, tenho minha urgência, que eu já estou terminando, já estou pintando, eu monto essa urgência, agora diz para a associação comercial, que aí entrou o Ministério Público, entrou o sindicato, né, Sim, todo o envolvimento da sociedade, sim. um impacto emocional grande. Eu digo, olha, eu ofereço, sei lá, 50 leitos, 40, 50 leitos, agora dentro do meu hospital, eu não preciso vir para cá. Eu ofereço esses leitos, agora eu preciso ser credenciado, que eu vou atender pelos planos. Né? E aí a pressão foi grande, e aí quem tinha desarmou alguns projetos de negociação, e aí as coisas facilitaram e o hospital foi credenciado. Não, não é só para dengue. Eu quero credenciar para tudo. Nós vamos ter isso aqui, isso aí, nós deixamos muita coisa, foi contratada na época. Né? Isso facilitou a gente, a gente terminou a emergência, ao mesmo tempo terminou o hospital, terminando as áreas, e nós recebemos uma visita na época uma comitiva da Câmara da Assembleia Legislativa, né, que foi nos visitar para ver o nosso projeto, conhecer o hospital. Né? No início, o governador Deda foi lá também, ofereceu um treinamento, alguma coisa através de um organismo estadual para ajudar a capacitar a enfermagem. Quer dizer, houve a sociedade, a classe médica, todos os segmentos nos receberam muito bem. Mas eu lembro que numa das nossas conversas ao longo dos anos, eu lembro que o senhor certa vez disse que o pessoal dizia, não tem espaço mais para um hospital aqui em Sergipe, né? O senhor anda comendo muita pipoca, que história é essa? Mas o senhor realmente aí provou que tinha espaço, né? Tinha espaço e acabou crescendo, né? Essas conversas eu nunca ouvi. Viu? Mas enfim, foi bom que ficou de ouvido fechado mesmo. Mas a gente pula, né, Gemiro, pra gente um tempo aí, uma história que a gente pula de uma epidemia de dengue. Eu queria que o senhor falasse, antes da gente falar dessa parte da rede hoje em si, que o senhor até trouxe outros convidados. Isso. Eu queria que o senhor falasse, inclusive, que a gente pula de uma epidemia de dengue e passa por uma pandemia do coronavírus. Como foi esse período para o senhor? Primeiro, enquanto essa visão de médico, né? Como foi passar por esse período que o senhor viu muitos colegas também, além dos pacientes, de histórias comoventes, o senhor viu colegas, né, que partiram. O senhor como médico e também como um empresário, alguém que ligado ao ramo dos hospitais, como viu essa epidemia, que a gente meio que trocou o pneu do carro andando, né? Que a gente viu algumas situações que eu me lembro até hoje que Fábio Leopoldino, que é um grande intensivista aqui de Sergipe, ele dizendo que ele viu um tipo diferente de vírus que ele, como intensivista antigo, ele não percebia aquela evolução daquela forma, os pacientes da forma que estavam evoluindo também, era algo novo, e eles realmente tiveram que aprender a lidar com essa nova forma de abordar os pacientes, né? E o senhor, como médico, como
empresário também, viu também amigos partindo. Como o senhor viu essa pandemia também? Foi difícil. É uma coisa que nós só imaginávamos que existisse no cinema, não é? Ninguém ia imaginar que você tivesse um vírus que deixasse as ruas do mundo vazias, né? Agora me fez lembrar tem um rapaz que ele é motorista de táxi em São Paulo, Leandro, que presta serviço para nós, quando vamos lá, ele fica à disposição, tal. E ele me disse uma vez: Dr. Wagner, eu tinha dias que eu saía de casa de máscara, rodava o táxi o dia inteiro, eu não pegava um passageiro em São Paulo, né, na região mais nobre de São Paulo. Então, isso é um testemunho do que foi a pandemia para o mundo inteiro, né? Então, ruas de Nova York, então colocou o mundo e as pessoas e os poderosos, inclusive, né, que dentro de um viés saudável, né, o presidente dos Estados Unidos, o presidente da França, o presidente do Brasil, todo mundo de joelhos frente a esse inimigo invisível, né, e mostrou, dentro de um contexto filosófico, o quanto nós somos frágeis e aí tem que aprender com isso, né? Então isso é um viés. O outro é o que a medicina é capaz de fazer, porque se fez em um dia, né? Diria um dia não, mas se fez em poucos meses, o que talvez levasse naturalmente, talvez 10 anos de pesquisa, 12 anos para fazer, né? E tal qual Seib, essas pessoas que desenvolveram a vacina são heróis e que merecem ter suas imagens, seus nomes preservados nos panteões, né, onde estão os heróis, porque foram heróis. E muitos são colegas nossos que estiveram à frente disso, a importância da medicina e tudo isso. Valorizou-se também a medicina e viu também que mostrou que o homem ele tem limites, que o médico ele tem limites, não é? E todos nós sabemos disso. Por outro lado, provocou assim uma marca na sociedade. Eu acho que o mundo antes da pandemia e depois da pandemia é um mundo que pensa diferente, talvez com mais humildade. No nosso caso aqui, foi assim, por exemplo, eu tive 2 colegas meus de turma que faleceram de Covid. Um morava no Rio, Luiz Henrique Fonso de Carvalho, né, colega de turma, e aqui em Aracaju, Maria da Conceição Ramos Prudente, pedindo permissão para citar o nome dela aqui, minha colega de turma amada, que eu tinha muita aproximação com ela. Então não é fácil, eu tenho uma foto lá, muito emblemática nesse sentido, né, que estou eu, Rosa Sampaio, que hoje mora em Brasília, né, Rosa Maria de Aragão Sampaio, Vila Nova de Carvalho, ela tirou alguns nomes aí, mas Rosa Nossa Sampaio, professora, inteligentíssima, né? secretária de saúde, né? Inteligentíssima, eu adoro Rosa, né? E ela mora em Brasília hoje, né? Eu, Rosa, Conceição e Luiz Henrique. Então, às vezes eu pego essa foto, que não tem muito mais do que 15 anos, talvez, né? Em um evento, a gente sempre se encontrava, era um grude, né? A gente ficava ali muito junto do outro, relembrando, brincando, conversando, porque Luiz morava no Rio, Seição tinha a vida dela como cardiologista, eu tinha a minha vida, um modus vivendi diferente, mas nunca se cortou o vínculo do amor, da amizade entre pessoas, entre colegas. Então eu fico olhando como pode, né? Às vezes eu fico olhando a foto, olhando Seição, que chama ela Seição e Luiz Henrique, né? E como é que pode? Então isso foi a Covid, né? Agora, no nosso caso, olhando sob o ponto de vista assistencial, no caso de Wagner é isso, me provocou filosoficamente, provocou conceitualmente, para evoluir minhas percepções do quanto nós somos, não é? Porque a Covid igualou todo mundo, não é? Aliás, as pessoas são iguais, pensam que são diferentes, mas são iguais, né? Cada pessoa, você pode pegar da mais humilde à mais sábia, tem uma enciclopédia dentro de si, de exemplo, de coisas desse tipo, de ensinamento. Agora, dentro da visão da assistencial da Rede Primavera, eu acho que no caso do Hospital Primavera, nós não tínhamos na época o Hospital do Coração, né? Foi uma
oportunidade de a gente se apresentar à sociedade, né, na assistência de uma pandemia daquela natureza. Eu acho que a gente fez muitíssimo bem a lição de casa, né? Foi um atestado da competência dos nossos colegas lá, colegas brilhantes, pessoas. Eu me orgulhei muito, né, da minha equipe, daquelas pessoas da enfermagem, muito dedicada, né? Pessoal da higienização, pessoal de portaria, porque era um risco. Todas aquelas pessoas conheciam alguém, tinha pessoas muito próximas, ou mais ou menos próximas, que foram a óbito ou tiveram situações graves de estar entubado em UTIs, em hospitais, por aí, em casa. Então, assim, para mim foi um atestado do quanto nós somos bons, com muita modéstia, né? Quando eu falo isso, eu estou falando quanto esses meus colegas, quanto a equipe de enfermagem, que são nossas colegas dentro do segmento de saúde, quanto aquelas pessoas foram competentes e dedicadas. Porque às vezes você está competente e está isolado. Eu mesmo, às vezes, ficava constrangido que eu estava isolado dentro de casa, fui para minha chácara e tal, mas fui recomendado. Aí, não venha para cá, você não tem a idade dessa turma que está aí com 30 e poucos anos para estar aqui nessa linha de frente. Nós não perdemos um colega. Tivemos caso, outro caso que deve ter, emociona você imaginar, vamos dizer, eu ter que entubar o meu colega do plantão com ele todos os dias. Né? Então você vê ele piorando, ele entubando, ele chorando porque ia ser entubado, né? Sem saber o que ia acontecer, se ali era a última visão de mundo que ele tinha, o que ia acontecer. Alguns foram isso, tiveram médicos que foram a óbito lá no hospital, né? Não foram das nossas equipes, não foram parte nossa, mas parte de nós. Mas foi mostrou aquilo que é o Hospital Primavera, né? Então foi uma oportunidade dentro de um péssimo momento de a gente se mostrar mais à sociedade e ao mercado. Consolidou a marca Primavera? Eu acho que todo dia você faz alguma coisa, né? Recentemente a gente abriu uma segunda ressonância e uma consolidação. Um colega de bom nível que vai lá fazer está assistindo, que entra no nosso grupo, uma cirurgia bem feita, né? Então você tem que erros nós temos, e nós medimos, nós temos mais de 200 indicadores lá, você mede tudo no hospital para a gente saber se estamos fazendo bem, tem um velocímetro lá, tem alguma coisa que mede, vai medindo, e hoje a gente presta muita atenção a isso, ainda com mais afinco, muito fruto também da transformação que a gente tem, nós estamos sempre fazendo, não é? E agora nós temos com gestores lá que nós contratando para reforçar a nossa equipe, gente com experiência, Marcelo Vieira, que está aqui, Evandro também, que está aqui, e outros que ficaram lá, que são pessoas muito dedicadas e que se somaram aos nossos ótimos também, construindo mais. Então eu acho que foi uma oportunidade do Hospital Primavera se apresentar também à sociedade dentro desses vieses aí dos infortúnios da Covid, né? Mandar aproveitar também e mandar um abraço para Ricardo, que pneumologista, que é amigo de infância de meu irmão, estudou desde pequenininho com ele lá. Um abraço, Ricardo. Eu sei que ele vai assistir esse programa também. Ricardo Leite. Excelente. Hollenberg, o irmão dele, jogava xadrez com ele. Exato, é um gênio do direito, né? Mora em Brasília. Dava couro nele. Dr. Wagner, pra gente concluir nossa entrevista, que durou um pouquinho, nosso chefe já tá ali. Dr. Wagner, falar também agora que eu vi que o senhor disse que tem uns projetos em expansão, que vai construir mais, que vai ampliar. Me conte pra gente um pouquinho dessa ampliação também da Rede Primavera. Eu acho. Eu me enganei. O senhor levou pra gente conhecer lá a nova área, lá de que vai ampliar, enfim. Isso. Nós estamos sempre... não dá para, dentro do meu perfil, eu sou muito inquieto, adoro o que eu faço, eu sempre digo, tenho uma
Pessoal, mas você tá bem e tal, 74 anos, sei que. Eu digo, olha, o segredo, caminhar muito na cimenteira, fazer ginástica, né, tome muito vinho, ouça muito rock e trabalhe muito. Então isso me aprecie, como eu gosto de apreciar a natureza. Eu tenho uma casa, uma chácara lá no Matapoando, eu reúno a família, né, e para mim é um prazer enorme estar ali, é outro elixir de longa vida, né? Então assim, eu sou, imagino, saudavelmente inquieto, né? E aquilo que eu digo sempre, o meu propósito hoje, eu não tenho, dentro daquilo que eu pretendo ser, existir e transitar em cima desse mundo velho, as questões financeiras primárias, essas já foram vencidas. Eu já posso comprar uma camisa melhor, já posso trocar meu carro, né? Já posso ir para um restaurante, né? Coisa que eu não podia quando era estudante, né? Então eu já estou suficientemente bem. Mas eu gosto muito de servir, me faz bem, né? Eu sempre cito que uma das coisas que me alegra muito, não é? Eu nem diria me orgulha, me alegra muito quando eu vejo o horário de troca de plantão no hospital, né? Que eu vejo aquela fila de gente batendo ponto para sair, outras chegando, pessoas de todas as idades, né? E olhando e lembrando daquele terreno ali, que era um areal, né? Umas dunas tal, é, e aí eu vendo o que é que, e aí onde está a engenharia, o que é que ela fez, né? Ela transformou aquilo ali num prédio que abriga pessoas, que cura pessoas. Então é o lado humano da engenharia. Então eu fico vendo aquelas pessoas ali transitando e sabendo que eu fui parte importante na construção daquilo ali, né? Daquele momento, porque não só sou eu, né? Eu não sei, tenha certeza, eu não sei 80% do que é um hospital, né? Eu não sei, agora eu tenho, quem sabe, é aquela frase de Bonovox lá do YouTube. Eu não posso mudar o mundo, mas sei quem pode. Então eu não sou cercado, eu estou dentro desse conjunto de pessoas e nós estamos ali todos de mãos dadas, desde quem faz o eletricista que está ali de plantão, a moça na cozinha, o médico que está ali operando, a enfermagem. É fantástico o trabalho da enfermagem. A gente tem um número grande do nosso quadro de pessoas de enfermagem. Dia 12 de maio agora, né? É dia do enfermeiro. Dia né? do enfermeiro. Nós já prestamos antes, não foi? Aqui já fizemos um comentário, fizemos uma referência a essa data importante, né, dos colegas. Muito justo, porque a enfermagem realmente, aliás, eu cito a enfermagem por causa do número grande de enfermeiros que nós temos, técnicos, a grande maioria técnicos, alguns poucos auxiliares, né, que nós temos. É um trabalho fantástico. Eu brinco sempre lá com uma diretora nossa, ela é enfermeira, né, Aline. Então, enfermeira assistencial, diretora assistencial. Então, e essas pessoas estão todos nos nossos níveis, né? É cada macaco no seu galho, mas os galhos tudo na mesma altura, porque esse pessoal faz coisa que médico não sabe fazer, né? Nós médicos fazemos coisas que eles não sabem fazer, né? O que eu digo sempre, na hora de chegar na emergência, na hora do bafafá, né? Põe o médico na frente, né? Mas depois que a coisa flui ali, vem a enfermagem com aqueles cuidados, é como fonoaudiólogo, como psicólogo, né? E é uma cadeia ali de iguais, ali cada um no seu espaço, né? Doutor Wagner, enquanto pessoa, né, Agemiro, parabenizá-lo, porque saiu lá de Propriar, pele e osso, simplesmente. Saiu de lá. Achar aquele rio, né? Aqueles banhos de rio. Aquele banho de rio lá. Eu apanhei muito de minha mãe, porque eu era pequeno, né? No rio. E ver que conseguiu essa vitória pessoal, né? Depois de muita pipoca, né? Fazer pipoca, como a gente falou, que é o benefício pessoal, mas também a importância que a Rede Primavera teve. Eu falei aqui da epidemia à pandemia, né? Você vê o quanto esse hospital foi importante durante a... E antes o pioneirismo também, né? Com ultrassom. E
pessoal, né? A questão também que foi elevando, crescendo, enfim. Parabéns por essa vitória pessoal e enquanto sindicatos médicos, parabenizar a Rede Primavera, que sempre também, né, Agemiro, que algum colega, eu sempre falo eu digo isso a Agemiro, toda vez que a gente precisou de algum apoio, de alguma contrapartida lá do Dr. Wagner, da Rede Primavera, eles também sempre se colocaram à disposição. Fora os amigos que a gente tem, como eu falei, Ricardo Leite e outros lá, que sempre também se colocam à disposição. E agradecer agora essa parceria, só tem a fortalecer, acho que trazendo profissionais aqui, porque a gente diz que esse espaço aqui é um espaço que ele se tornou um espaço que a gente instrui a sociedade. A gente teve aqui, há 15 dias atrás, o Rodrigo Araújo, que estava falando sobre esse grande problema que nós temos social agora, que é a questão do TEA. A gente traz aqui temas relevantes e a gente, em conjunto com a Rede Primavera, a gente pode estar levando também informações à sociedade, trazer informações a respeito de como funciona a rede, da humanização, que eu sei que é uma rede extremamente humanizada. Enfim, agradecer essa parceria, porque a gente possa crescer, evoluir essa parceria também. Tá certo? Muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez a vocês pela oportunidade. Me sinto em casa, não é? Reiterar o trabalho de vocês em prol da classe médica, muito mais dentro de um segmento, né, onde estão nossos colegas, né? Os médicos são um pouco irmanados, né? Porque é tanto tempo na faculdade, tanto tempo em situações que nos aproximam muito mais, porque nós trabalhamos muito com sentimento, não é uma carteira de banco, uma coisa desse. Você está tratando de pessoas, de coisas desse tipo, e pessoas, quando vocês olham o colega, vocês estão olhando os dois lados também, aquilo que ele está fazendo junto ao paciente. E me orgulha, né? Me dá satisfação, gosto de ler os artigos, as informações que vocês mandam para mim, e continue contando com a gente. Muito obrigado. Toda a equipe, né, Gemir? Como o senhor falou, a equipe multidisciplinar que vai desde a recepção a todos que fazem parte dessa rede. É importante a gente citar todos, né? Porque muitas vezes a pessoa foca no médico, foca, a equipe toda ela é muito importante. Eu lembro lá que eu nem me identifiquei, aí cheguei lá na recepção. Eu falei, quero falar com o Dr. Wagner. A mulher olhou assim para mim, mas ela olhou, me tratou muito bem, sem saber quem é. Eu falei, não, aí depois a gente foi explicar, né, Gemir? Depois a gente foi lá conversar com o senhor, mas para mostrar que desde a recepção até as pessoas tratam muito bem ali, é um atendimento humanizado realmente, e eu acho que tem o dedo de vocês que fazem a Rede Primavera ali, essa questão do tratar bem, de servir realmente. Acho que é importante isso. Parabéns. A essência da empresa tem que ter um pouco do fundador, né? Então. Senão perde o sentido, para mim, inclusive. A tua presença lá, né? A gente pôde constatar. Pôde constatar lá. E aproveitar, doutor, agradecer a parceria e convidar, né, para o dia 30, né? O Forró dos Sindicatos Médicos. Vai ser no espaço Salles Eventos. Sim. Coordenação da Carol com o Ricardo. Então, assim, mais uma festa que os colegas médicos que prestigiam, eles já são frequentes, né? Gostam da tranquilidade do forró, então é sempre um forró tranquilo, de encontro com amigos. O último teve até barco de fogo. Nesse não disseram que não pode botar barco de fogo, fiquei triste, mas tem fazendinha. Tem a fazendinha. É uma festa familiar, uma festa voltada para os médicos, é uma festa tranquila, forró tranquilo. Como é o nome das bandas, Messia? Esse Messia lembra? Edson Joy. Hoje a Vestinela. A Vestinela. A quadrilha Xodó da Vida. Então, e vamos ver se a gente estão todos convidados já. Então... Vamos ver se tem uma mesa lá dos representantes da Rede Primavera, né? Bem tranquilo o forró bem familiar, bem tranquilo. Dessa vez não tem barco de fogo, fiquei triste, mas vai ter todas as outras atrações que teve lá no forró. Dificilmente, para 2026, quem for, deixa de ir. Muito bom mesmo. Então, em 2026 eu vou. Não, já vai esse ano. Porque eu vou esse ano. Tô dentro do seu... então eu vou esse ano, então em 2026 eu vou, né? Então, pessoal, esse foi o Dr. Wagner, representante da Rede Primavera. Uma salva de palmas para ele, por favor. Aí. Muito obrigado.
Estamos em mais um bloco da Voz do Médico. Estamos aqui trazendo esse programa de relevância para a sociedade mais uma vez. E o bloco que é o mais festivo do nosso programa, que é os aniversariantes da semana, Gemiro. Vamos começar, né? Dia 6/5, Venâncio Gomes Lopes. Uma salva de palmas para Venâncio. Dia 6 também, a doutora Ana Angélica Dantas. Parabéns, Angélica. Dia 8/5, Raquel Mazotti Cavalcante da Silva. Também no dia 8, doutora Clênia Evangelista. Sua soma. Dia 10/5, Anderson de Carvalho Oliveira. Dia 11/5, Leonor Dantas Trindade. Um abraço, querida Leonor. Doutora Leonor e Amazônia. Dia 11/5 também, doutora Idalena Esteves Oliveira Santos. Um abraço, Idalena. Nossa guerreira Idalena, um abraço. Dia 12/5, Luiz Wagner Araújo Vieira. E também no dia 12/5, Ana Paula Salgueiro Pereira de Castro. No dia 13, o aniversariante, doutor Roberto Santos Menezes. Também no dia 13, doutora Patrícia Roberta Pereira da Silva. Então essas são os nossos aniversariantes. Da primeira quinzena, né? Da primeira quinzena praticamente. E temos as datas alusivas também, doutor Gemiro. Ao mês de maio, né? Maio cinza. Hoje tá com tempo hoje, né? Câncer cerebral. Maio roxo, doenças inflamatórias intestinais. Dia 7/5, dia do oftalmologista. E também no dia 7/5, dia internacional da luta contra a endometriose. Também no dia 10, Agemiro, temos o Dia Mundial do Lúpus. Vamos trazer quando o doutor Olina aqui, hein, Messia? Dia 12/5, dia do enfermeiro e das enfermeiras. Dia 17 Um abraço, né, a todas as colegas enfermeiras. Isso, um abraço a todos. Poderíamos trazer aqui também alguém, né, Messia, para algum enfermeiro, para estar falando sobre sua profissão, né? Dia 17/5, Dia Mundial da Hipertensão. Dia 19/5, Dia Mundial do Combate à Hepatite. Dia 19/5, Semana Nacional da Doação do Leite Humano. Dia 28/5, Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher. E dia 28/5, Dia Nacional da Redução da Mortalidade Materna. E dia 30/5, Dia Mundial da Esclerose Múltipla. Hein, doutor Agemiro? É um mês, realmente, é o mês das mães, né, também, mês das noivas, né? Mas também temos todo esse mês de maio com agenda intensa, né? Agenda intensa, dia 15/5, inclusive, né, doutor Agemiro? É bom a gente ressaltar, o doutor Agemiro vai estar lá na Universidade Federal de Sergipe, vai ter um ato importante lá, doutor Agemiro, falando sobre a gravidez zero na infância, né? Importante que a gente se engaje nesse movimento, todas as entidades médicas também, para a gente combater esse sério risco à saúde das crianças, né? Porque não são mulheres ainda. Gravidez zero na infância, importante ato. E também no dia 28, Dia Nacional da Redução da Mortalidade Materna, os sindicatos médicos também engajados nessa luta, né, doutor Gemiro? Isso. Acompanhando aí, seguindo e recebendo coordenadora também do Comitê da Morte e Mortalidade Materna e Infantil, doutora Priscila, né? Já esteve no sindicato. É importante o sindicato estar realmente participando de todas essas ações, mostra a importância da categoria médica, a importância da voz do médico nesses momentos aí, nessas ações. Também dia 30, né, a gente tem que lembrar que será convidar todos os médicos, toda a sociedade, o nosso forró. Pois é, dia 30 será o forró do Sindicato dos Médicos, dia 30 de maio. Bota aí uma palhinha do nossa chamada aí, Flávio. Vem aí, 14º Forró dos Médicos Sindmed. Vamos celebrar com muita alegria e tradição. O Forró dos Médicos mantém a parceria com o Arraiá da Roça.
Mas agora, a festa acontece no Salles Multieventos, um espaço com infraestrutura de excelência e localização privilegiada. Um evento que promete encantar médicos, familiares e amigos. Com as atrações A Veste Nela, Edson Joy e Quadrilha Xodó da Vila. 30 de maio, às 19h30. Arraiada Roça, no Salles Multieventos. Sindimed, Sindicato dos Médicos de Sergipe. Pois é, não perca essa grande festa do Sindicato dos Médicos no dia 30 de maio. Essa festa... Salles Eventos, pela primeira vez. Pela primeira vez. O ano passado deu o que falar, que festa maravilhosa. Até Barco de Fogo teve lá, Jamiro. Rapaz, que festa maravilhosa. Mas vamos manter a tradição, né? Teremos a Fazendinha. A Fazendinha, será muito bom. A nossa quadrilha, que sempre estará presente. Edson Eloy. E qual é o nome da banda que tem um trocadilho, Messa? É um trocadilho aí. Não. Como é o nome? A Veste não. Não. Tem que dizer o nome da quadrilha pra fazer a chamada completa, né, rapaz? A quadrilha Xodó da Vila, isso aí disse. A Veste Nela, a Veste Nela, é isso mesmo. Vai. Então, feito o convite, aguardamos vocês lá na nossa grande festa do Forró dos Sindicatos Médicos. E para encerrar, Gemiro, mais um programa da Voz do Médico. Agradecemos a todos vocês, agradecemos a todos os médicos, agradecer aos patrocinadores que estão chegando agora, né, Joângelo e Messa, a Rede Primavera, que agradecemos através do Dr. Wagner, esse grande amigo de podemos dizer, das horas alegres, das horas difíceis, e sempre esteve ao lado do Sindicato dos Médicos. E também a Unicred, que está chegando junto, né, e alguns novos patrocinadores que a partir da semana que vem vocês vão conhecer de forma mais esclarecedora aqui na Voz do Médico. Então, Agemir, algum recado final também? Não, reforçar, doutor Elton, esse agradecimento, né, aos parceiros, significa confiança nesse programa. Então, você que está em casa, continue acompanhando nossos programas, dê o like, se inscreva no canal, vá curtindo e vá divulgando para mais pessoas poderem assistir esse programa que é feito especialmente para você. É isso aí, pessoal. Então, dito isto, um abraço a todos e fiquem com Deus. Fui!